Na próxima segunda-feira é Dia da Criança. Uma fase que tem passado por transformações e tem muitas vezes sido abreviada na nossa sociedade contemporânea. Para falar um pouco sobre a infância e a importância dessa etapa, a professora do curso de Medicina e também do curso de Psicologia da UBRA está aqui conosco. Deixa eu agradecer a professora que já esteve aqui algumas vezes e eu cometendo esta gafe agora, com a ajuda da nossa querida produção, né, confirmar o nome da professora. Lígia Sherman. Lígia, né? Muito bem, professora. Professora Lígia, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Conexão RS para falar de uma das etapas mais importantes da nossa vida, que é a infância. Além de ser a primeira fase, né, ela é muito importante porque ela, e aí a senhora, por favor, nos corrija, tá? Ela molda o que nós seremos quando adultos, é isso mesmo? É verdade. Então, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui. Realmente, assim, os primeiros anos, né, de vida da criança são fundamentais para a estruturação da personalidade dela. Então, são bastante importantes, né? Isso vai até, assim, quase o início da adolescência, né, da pré-adolescência. Agora, professora, a gente, nos estudos que fazemos aqui na UBRA, especialmente na área de educação e de estudos culturais, a gente primeiro descobre que a infância foi inventada. Porque, no princípio, na era moderna, não se tinha essa concepção de infância, né? Num período de aprendizado, num período onde a brincadeira era importante, as próprias crianças se vestiam como adultos num determinado período da história. A gente pode falar que nós estamos vivendo um período de reinvenção da infância, na medida em que as novas tecnologias, por exemplo, estão deixando adultos precoces. Acho que sim, acho que a colocação é bem pertinente. Isso, assim, realmente, em épocas assim mais remotas, na Renascença, as crianças não tinham espaço, elas eram, inclusive, vestidas, eram retratadas nos quadros, né? Se a gente olha para quadros de Rembrandt, são crianças que são os velhinhos, né? Enrugadinhos, assim, vestidinhos como adultos, assim, gordinhos, rechonchudos. Depois, a criança, né, a infância teve todo um aspecto assim, educacional e, enfim, né, importante, onde elas eram colocadas devidamente conforme as capacidades e funcionamento cognitivo que elas tinham, então, essa fase da infância. E eu acho assim que atualmente com essas novas tecnologias e com as situações ambientais que estão se formando em termos assim de estruturas familiares, né, relacionamentos dessa criança com diversas pessoas, acho que está mudando um pouco. Não que vá acabar essa fase da infância, porque ela já foi estabelecida com muita propriedade, né? Mas eu acho que as demandas oferecidas para as crianças, assim, os desafios estão sendo diferentes do que há alguns anos atrás. E a senhora acha que esse estímulo, porque o que chama a atenção é que as crianças naquele período, um período mais antigo, eram vestidas como adultos. Hoje a gente acompanha o processo das crianças solicitarem, pedirem, né, para se maquiarem, para usarem roupas similares às artistas de televisão. Olha essa imagem que a gente está mostrando agora, Bivis, bem isso que você está falando, né? A menina passando batom, deve ter o quê? Uns 6 anos, 7 anos? O interesse é deles. Isso é um estímulo, é a nossa sociedade que estimula esse Com certeza, isso é um aspecto cultural, né? Sim. Eu acho que a cultura, sim, influencia muito o comportamento das crianças, né? E se tu fores em diferentes culturas, tu vai ver, né? Vocês vão observar diferentes padrões de comportamento das crianças. Aqui é bem assim, a cultura, a sociedade influencia muito. As novelas, a televisão, é tudo muito assim, digamos assim, até sexualizado, assim, muito fortemente, né? E isso vai direto influenciar o comportamento da criança. Professora, tu falou agora em sexualizado. Quem sexualiza, por exemplo, uma menina com batom, com sapato de salto, é o adulto que sexualiza ou a criança, ao estar usando, por exemplo, sapato de salto, passando batom, ela está sexualmente ativa, digamos assim? Não sei se é essa a palavra correta. Mas isso que eu quero perguntar. Eu entendi o que tu quisesse dizer. Existe uma teoria do desenvolvimento infantil, que é a teoria psicanalítica, que ela diz assim que a criança tem né, desde sempre aspectos assim que vão gerar prazer, né, que se chamou de sexual, mas talvez essa tradução não seja tão boa, mas que geram prazer na criança. E tem uma época da vida em que a criança quer ser a mãe, quer colocar sapato de salto, quer se pintar dentro de uma brincadeira, né? Quando isso começa a ser fomentado
pelo ambiente. Por exemplo, assim, tem um programa de televisão americano que são as pequenas Misses, né? Sim. Então, são crianças dessa idade que tu colocaste ali, que vão ser Misses mesmo, é concurso de beleza para Miss, elas vão lá de salto, de maquiadas, penteadas, é um horror, assim, tu te apavora. E os pais gostando daquilo e achando, assim, chorando, achando muito bonito. Então, a gente já cai num outro extremo, né? Que aí é o ambiente familiar, o ambiente em que a criança se encontra, que está fomentando que o que seria uma brincadeira normal e passageira se torne uma preocupação da criança, né? E aí a criança realmente tem aquilo como um objetivo de vida dela. E a criança chora, se frustra, ela vai ter todas as reações de uma pessoa adulta se ela não ganhar a Miss, sei lá, pequena lá do concurso de Miss dos Estados Unidos. Tem uma gaúcha que participou, né, Biv? Sim. Ela esteve aqui na Ubra TV também, eu acho que ano passado, ela participou do concurso de Miss Internacional. Isso. Mirim. Miss Mirim. Miss Mirim. É. Agora, professora, a gente tem... Claro, a gente, por exemplo, abordou agora a questão das meninas. Vamos inserir também os meninos na conversa. E aí também abro para uma outra perspectiva. A gente tem falado nesse processo de quais são os limites da infância, reconfigurações, por exemplo, de espaço e tempo. A gente tem visto cada vez mais meninos e meninas com um cronograma ou um schedule, né? um horário diariamente. Coisa impressionante, olha, né? trabalham mais que eu acho que estudam mais do que eu. Curso de idioma, dança. Eu estou percebendo em algumas escolas entrando a palavra empreendedorismo. Tem umas disciplinas que estão ensinando a ser empreendedor, coisa que a gente só vai ver no mercado de trabalho lá na frente. Isso também está deixando as nossas crianças cada vez mais com a infância mais curta? Inclusive assim, nos últimos 20 anos, principalmente, quando todas essas coisas começaram e cada vez mais, a gente percebe assim que até assim comportamentos e sintomas e doenças até tipicamente adultas as crianças estão manifestando, como estresse, hipertensão, diabetes, né? Então, as nossas crianças com todas essas demandas, elas estão adoecendo, quer dizer, isso não é bom para elas. E essa agenda, né, com idioma, inglês e não sei mais o que, tem gente até colocando no chinês, porque já está pensando que vai ser um grande empreendedor no futuro, né? A criança, ela não tem capacidade cognitiva de aprender todas essas coisas. Assim, ela pode decorar, ela vai decorar os dias da semana, mas se tu pergunta como é que é terça-feira, ela não vai saber te dizer. Ela decora a sequência, ela nem sabe. Então, os pais, assim, eu acho que muitas vezes não têm nem noção de que aquilo não está dentro da capacidade intelectual da criança e ficam insistindo, achando bonitinho, porque ela fala algumas palavras em inglês. Aí já acha que ela já sabe falar inglês, né? Então, tem é puxado, né? É puxado, assim, ter 2 turnos, um na escola e outro de alguma coisa, porque os pais não estão em casa. Então, tem que preencher com aula, com instrumento, com alguma esporte, alguma coisa assim. É importante os pais, então, entenderem que, por exemplo, uma aula de música, a gente sabe o quanto a música é divertida, quanto a música é bacana. Temos músicos aqui que podem ter começado, né, desde pequeno a brincar com o instrumento e tudo mais. Só que brincadeira é brincadeira, aula é aula. A criança tem que brincar. Sim. Tá? A tarefa da criança é brincar, né? Ela vai, assim, depois começar lá aos 6, 7 anos, 6 anos, começar a escolaridade, que ela vai ter algumas tarefas particulares, mas principalmente ela tem que brincar. E se for uma situação musical na brincadeira, né, light, sem cobrança, né? Porque as crianças, elas estão prestando prova, elas têm que decorar não sei o quê, então elas têm que prestar, né? É exigido delas sei lá, alguma, né, uma prestação, um desempenho X. Então, isso fica muito... Até a mesada, Perdigão, já mudou de configuração, que tem crianças que recebem mesada com cartão, né? Retira a mesada na máquina eletrônica de um banco. Não, eu acho Professora, eu queria saber também o que a senhora que está no meio acadêmico deve ter mais informações de qual é o impacto, por exemplo, muitas pessoas, principalmente as mais velhas, tá? Avós, principalmente, criticam o uso de tablet, de celular, do computador.
para a criança. Mas aquilo faz parte do mundo hoje, né? A gente não consegue mais viver sem o tablet, sem o celular. Isso já faz parte do mundo e consequentemente, faz parte do mundo e do crescimento da criança também. Existe algum estudo que já consiga ter uma noção do o que causa, quais são os efeitos da tecnologia, do computador, tá, da internet hoje na vida das crianças? Desenvolvimento cognitivo, cerebral, enfim? Assim, estudo mais conclusivo assim, para as crianças, não. O que a gente sabe assim, é que essas tecnologias elas têm que ser aprendidas e são aprendidas e estão a favor do desenvolvimento, né? Quando bem, digamos assim, escalonadas. Agora, assim, é muito diferente de uma criança assim que não tem, por exemplo, tá em casa a tarde toda e não tem, os pais estão trabalhando, então coloca o computador totalmente disponível ou o tablet totalmente disponível. Daqui a pouco ela tem o computador, o tablet, tem o celular e aí tem que ter mais um outro celular. Então, assim, quando a coisa fica uma coisa mais exagerada e para suprir uma falta, eu acho assim que até nas escolas mesmo, todo mundo está trabalhando com, né? É uma coisa atual, a criança tem que saber, né? Fundamental seria a supervisão dos pais no uso. Supervisão dos pais, assim como tem a supervisão dos professores, né? Precisa fazer um trabalho, está ali, né? O computador é um recurso, né? Se a gente for pensar, por exemplo, né? Antigamente, até na minha época, que já sou bem antiga, nem xerox tinha. Né? Não existia nem xerox. Na minha época também não tinha, professora. Ah, tá. Então na tua também. Era mimeógrafo. Mimeógrafo era a máquina máquina de bater, né, que a gente chamava. Quando surgiu a máquina elétrica já era uma grande, né, avanço. Então a gente tem que seguir essas evoluções, com né? Cuidado, agora sempre. Com cuidado, moderadamente. É isso aí. Bom, a gente fica esperando, né, para ver quais são as novas novidades. As novas novidades é bom. Quais são as novidades para o Dia da Criança esse ano ou no ano que vem? O que vão inventar? Eu tenho certeza que celular, tablet serão os campeões em venda. Assim, e a criança gosta de coisa simples, tá? Sim. A criança não gosta de coisa muito complicada. Então não precisa dar o último dos últimos modelos e aquelas coisas, sabe? Aí eu acho que fica um exagero tão Gera grande. até uma competitividade entre eles. Olha, o meu é melhor, aquele não é, o meu é mais moderno. Esse tipo de competitividade que a gente vê diariamente, incluindo até nos mais grandinhos, assim, numas redações aqui, eles ficam se exibindo com os tablets dele. Bom, enfim, professora Lígia Sherman, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Quando puder, por favor, retorne. Muito obrigado pela disponibilidade. Então tá, Muito sempre obrigado. um prazer. E um feliz Dia das Crianças para todos nós. Para todos nós.